Hoje eu estava pensando em algo que tem feito muito sentido para mim ultimamente, sobre movimento. Às vezes a gente fica tão preocupado em chegar em determinado objetivo, em fazer determinadas coisas, que muitas vezes isso acaba fazendo com que a gente trave e fique parado no meio do caminho, sem saber para onde ir, sem saber que passo dar, sem saber o que fazer. Eu percebo que o que atrasa muitas pessoas não é a falta de capacidade, é a falta de movimento. Hoje eu tô gravando para vocês num dia e horário que não tá muito propício para gravações. Estou aqui com meu look de treino, né? Já fui para academia, já estou devidamente treinada. Eu coloquei essa meta de subir um vídeo por semana aqui nesse canal. E como eu já tenho alguns vídeos, o YouTube ele tá começando a me mostrar algumas métricas. E eu venho percebendo que vocês gostam mais de conteúdos assim, mais soltos, mais livres, onde eu posso estar compartilhando de forma livre e espontânea o meu conhecimento, a minha experiência e trazer um pouco do que eu quero falar aqui para vocês. Então esse vídeo vai ser nesse formato, sem estar muito amarradinho. Obviamente, tem um roteiro bem leve, apenas de algumas coisas que eu quero trazer para vocês, mas vai ser basicamente isso o vídeo hoje. Então eu quero começar falando que o movimento cria clareza. Sabe quando você não sabe qual caminho seguir? É exatamente isso. Primeiro você movimenta e naturalmente o caminho ele vai sendo mostrado. Eu passei por muitas situações assim na minha vida e eu sempre fui uma pessoa muito metódica, sempre tive muito aquela necessidade de saber que caminho seguir, como eu tenho que fazer cada coisa, como tem que ser feito cada coisa, e planejar, e fazer, e tal. Só que eu percebia que eu ficava muito nesse lugar do planejar. Eu planejava tudo perfeito, tudo lindo, tudo muito maravilhoso, mas na hora de executar, eu não fazia. Muitas vezes eu até fazia em cima da hora dos prazos que eu coloquei, ou eu fazia querendo deixar tudo perfeito e acabava travando no meio do caminho. Então eu percebi que eu precisava movimentar, mas de uma forma mais livre, mais espontânea, sem querer controlar tanto assim as coisas. Então, o primeiro conselho que eu quero te dar hoje é esse. Se você tem um objetivo, se você tem um sonho, se você tem uma meta, coloque isso no papel, destrincha o que você precisa fazer e calma, se for muitas coisas, não se desespera. Você precisa criar um tempo e um horário para você executar cada parte do destrinchamento que você fez para conquistar o seu sonho. Mas mesmo assim, se você não souber exatamente o que fazer, não tem problema. Começa a movimentar. Se, por exemplo, você quer ser influencer, mas você não sabe nem por onde começar, cria o teu Instagram. Ou então começa a postar vídeos da tua rotina. Cria um TikTok, talvez, porque o algoritmo lá talvez seja um pouco mais fluido, digamos assim. Começa aos poucos. Muitas vezes a gente não sabe onde esse caminho vai dar, mas quando a gente movimenta, as oportunidades vão aparecendo, a gente vai começando a criar mentalmente uma visão menos turva, uma visão mais clara daquilo que a gente quer. Então, vai seguindo aí o seu próprio fluxo, tá? No seu ritmo, mas lembra que você precisa movimentar. Quando a gente tá num carro e a gente tá dirigindo numa estrada super escura e a gente só tem aquele farol do carro que tá nos guiando. A gente não consegue ver o restante da estrada, mas a gente consegue ver só aquele pontinho de luz que tá na nossa frente sendo iluminado pelo farol. Então, na nossa vida, nos nossos planos, objetivos, acontece da mesma forma. Quantas vezes na minha vida, gente, sério, quantas vezes eu já planejei diversas coisas, pensava que ia ser assim, assado, eu amo essa gíria. Eu pensava que ia ser assim, que ia ser daquele jeito, que eu ia fazer tal coisa, que eu ia estar de tal forma, e ia ser, enfim, naquele dia, naquela data. E quando na verdade as coisas mudaram, muitas coisas aconteceram, né? Muita coisa fugiu do meu controle. Então eu quero que você entenda que nem tudo vai estar dentro do seu controle. Obviamente que o que tiver dentro, espero que se concretize. Mas que muitas vezes a gente planeja uma vida, planeja uma meta, e isso sai do seu controle. E às vezes, quando você chega, por exemplo, na metade dessa sua meta, ou de perto de conquistar essa meta, você percebe que você quer mudar a rota. Você percebe que você não quer mais aquilo daquele jeito que você pensou há 3 anos atrás. Então, vai com calma, respira, faz o teu processo, faz o teu movimento. E você vai ver que naturalmente as coisas vão começando a fluir. O segundo conselho é: pequenos movimentos contam.
Talvez o seu pequeno movimento hoje seja fazer 15 minutos de alongamento, talvez 5 minutos de meditação, de repente seja gravar um vídeo, de repente seja criar o seu canal, criar o seu Instagram. Talvez você queira passar num concurso, numa prova, então talvez seja estudar ali, nem que seja 40 minutos, 1 hora por dia, ou fazer o seu planejamento do estudo da semana. Eu quero que você entenda que 1% todo dia vai trazer muito mais resultado do que se você fizer uma vez na semana. Vamos levar aqui em consideração um exemplo de quem estuda para concurso. Se você só estudar 2 horas por semana, ou até 5 horas, vamos botar assim, você vai estudar 5 horas por semana, mas todas essas 5 horas vão ser em apenas um dia, na quarta-feira. Na outra quarta-feira, você não vai lembrar do que você estava estudando. Então, é muito melhor que você destrinche 1 hora por dia, ou que você consiga colocar 40 minutos por dia, é muito melhor, vai te trazer muito mais resultados, mais benefícios, do que você fazer tudo de uma só vez. Lembra, cria essa mentalidade. A meta que você quer, destrincha o que você precisa fazer e coloca um horário, um tempo todos os dias para você dar conta dessa meta, desse objetivo. São pequenas ações que feitas todos os dias vão te levar para um caminho completamente diferente. E quando você não sabe o que quer, talvez agora seja o momento de você escolher caminhar no autoconhecimento, você se desenvolver. Então você pode começar a ver vídeos sobre como se conhecer melhor, talvez você possa ler livros, conversar com pessoas diferentes do seu ciclo, talvez pessoas um pouco mais velhas sobre as experiências dela, talvez conhecer um pouco mais do que te faz feliz. O que é que você gosta de fazer? Onde você gosta de estar? Quais são as músicas que você gosta? Quais são os filmes que você vê? O que te dá mais energia? O que faz mais sentido para você? Talvez esse seja exatamente o momento de você se observar um pouquinho mais, de você perceber aquilo que realmente faz o teu coração vibrar, faz o teu desejo, o teu fogo, a tua vontade de viver. Eu sei que tem gente que passa uma vida toda, gente, não consegue encontrar um propósito. Propósito é algo que a gente pode deixar para um outro vídeo. Hoje eu sei que eu encontrei o meu propósito e um deles é esse canal aqui, independente dos resultados que eu venho tendo hoje. Eu não vou desistir, eu vou continuar aqui gravando para vocês, trazendo conteúdos de valor, trazendo um pouco da minha personalidade, da minha experiência, do meu conhecimento como professora de yoga, professora de meditação, como modelo, como uma pessoa que já trabalhou na área comercial, no shopping, no restaurante, enfim. Acho que todos nós temos algo para acrescentar na vida das pessoas. Então, se o seu sonho é ter um canal no YouTube, como eu falei no início, cria o teu canal, joga um vídeo, você não precisa estar perfeito. Grava com teu celular mesmo, pega aqui, ó, uma luz natural do dia, sabe? E grava o teu vídeo, grava o teu primeiro vídeo. Às vezes a gente se surpreende com os resultados. E uma última coisa que eu quero falar para você, aproveitando o gancho, é sobre resultados, gente. Obviamente que os resultados, eles são o que faz a gente perceber se o nosso trabalho, se a nossa rotina, se os nossos feitos estão dando certo, estão funcionando. Porém, nem sempre o resultado vem da forma como a gente espera, no tempo que a gente espera. Então, é muito importante que você esteja alinhando as suas expectativas com relação àquilo que você quer fazer. Nem sempre as coisas vão sair dentro da forma como você planejou. Então é importante que você não se desmotive, você entenda o real valor daquilo que você quer fazer, daquilo que você quer entregar para o mundo, do que realmente importa, que é você concretizar o seu objetivo. Então, se você quer fazer uma viagem daqui a 6 meses e você colocou na sua agenda que você todo mês vai juntar R$ 500 para a sua viagem. Mas aí sua mãe, seu filho, seu pai ficou doente, ou você também precisou usar esse dinheiro para alguma coisa que era importante naquele momento, que era prioridade, você não vai desistir da sua viagem, você só vai adiar um pouquinho mais. E obviamente é muito importante que a gente tenha prazos, que a gente estipule metas, porque quando a gente só quer os sonhos e a gente não coloca metas, não coloca etapas para a gente conquistar,
aquilo, a gente acaba ficando com os sonhos apenas realmente como sonhos, né? Ou sonhos perdidos, né? Eu conheço tantas pessoas, gente da minha família, inclusive, né? Pessoas que tinham muitos sonhos lindos, sonhos grandes, mas que foram deixando o tempo ir passando, perderam o foco do que realmente queriam, deixaram outras coisas, outras situações e adversidades da vida tomarem conta delas. E hoje eu vejo pessoas que já estão bem mais velhas, pessoas que estão frustradas, que tinham condições sim de ter concretizado os sonhos que elas queriam, mas não concretizaram por conta de acabar se perdendo nas adversidades da vida. E todos nós temos adversidade. Não adianta você achar que a grama do vizinho é melhor que a sua. Obviamente, tem pessoas que têm privilégios sim, que têm uma vida mais fácil, mais tranquila, mas aqui no Brasil, gente, sinceramente, a maioria das pessoas tem que se esforçar para construir algo. Não compara a tua jornada, o teu ponto de partida com outras pessoas, e sim, coloca tuas metas, coloca um prazo e se movimenta em direção àquilo que tu quer, porque um pouquinho todo dia, com certeza, vai mudar a sua vida lá na frente. E se por um acaso você não concretizar o seu sonho como você quer ou no prazo que você quer, não desista. Continue se movimentando, tente ir estudando, se aprimorando, né, investindo em você, para você ter estratégias para concretizar o seu sonho e as coisas que você quer na sua vida, seja de uma forma ou de outra, seja agora ou depois. Então, se eu pudesse deixar uma reflexão hoje aqui para você, seria: não espere a confiança chegar para você dar o seu primeiro passo. Não espere o momento perfeito, não espere ter todas as respostas. Escolha um pequeno passo e se movimente em direção àquilo que você quer, pois a vida se revela de uma forma muito linda para aquelas pessoas que conseguem se movimentar em direção àquilo que elas sonham. O caminho raramente aparece para quem está parado. Ele se revela para quem continua caminhando e se movimentando em direção àquilo que faz sentido. Obrigada pela sua presença. Essa foi minha mensagem de hoje. Eu espero que isso possa ter te gerado algum insight. E se você tiver algo para compartilhar aqui nos comentários, eu vou adorar te ler. Muito obrigada e até uma próxima.